E aí, tudo bem? Escola de Narradores com Maurício Bonato, e hoje eu vou falar de um tema interessante que eu acabei percebendo que eu tenho que falar sobre isso justamente em conversas com pessoas interessadas em serem narradores e narradoras esportivos, nessa quarentena, batendo um papo pela internet com as pessoas, né? E aí eu acabei conversando até pelo Skype com algumas pessoas, alguns alunos, né, que não são meus alunos, mas que gostariam de estudar narração esportiva, fazem jornalismo e tudo mais, são os profissionais do futuro que a gente vai ter aí na narração esportiva, e eles me falaram algumas dúvidas que eles tinham, e eu vou pegando esses ganchos, né, para a gente poder fazer os vídeos e falar exatamente sobre isso, sobre os problemas, as dificuldades, os anseios que essas pessoas têm. Então, primeiramente, o que eu vou abordar aqui? A questão do que me perguntaram muito é a questão de ter um norte para poder fazer a narração esportiva. Esse norte é o quê? É um mentor, é uma pessoa para orientar, uma pessoa para dizer, olha, assim está errado, assim está certo, continua aqui, melhora aqui, olha lá, papapá. E a gente geralmente aprende muito de forma empírica, certo? A gente aprende fazendo, vendo os outros fazerem, escutando os outros e tal. Então nós temos as nossas referências dentro da narração esportiva. A minha geração, eu vou fazer 46 anos, a minha geração é uma geração que teve o Luciano do Vale, que teve o Galvão Bueno como referências, né? As principais na televisão. No rádio, o Fiore Gigliotti, o Osmar Santos, o Zé Silvério, estou falando os principais, né? O Éder Luiz, o Oscar Ulisses, enfim. Eles já vieram um pouquinho depois. Então, o que acontece? Nós temos as nossas referências e a gente acaba prestando atenção no que essas pessoas fazem, como essas pessoas narram, e a gente narra meio que parecido, né? Claro, cada um colocando o teu estilo, cada um colocando a tua maneira de fazer corretamente a narração esportiva, mas seguindo ali um norte, né? Você não usa as mesmas frases, mas você pode copiar o ritmo até de forma subliminar, de forma subconsciente, entendeu? O que eu quero dizer. Você não faz a coisa às vezes até de forma consciente, vou copiar esse modelo porque é esse modelo que funciona. Você pode fazer porque você ouviu, está acostumado a ouvir, aquilo grudou no teu cérebro, né? Então quando você vai reproduzir, você acaba reproduzindo de uma forma parecida. É mais ou menos o que acontece com o papagaio, quando o papagaio está falando, né? E, claro, você coloca o seu talento, você coloca o seu perfil, você coloca o teu estilo de narração, porque é você que está fazendo, por mais que você esteja repetindo, copiando outra pessoa, você que está fazendo a narração, né? Só que muitas vezes a gente acaba tendo algumas referências que às vezes alguma coisa está errada, está fazendo alguma coisa errada, não está combinando, não está legal. Talvez para esse momento da narração esportiva, que deu uma modernizada, a gente tem aí as web TVs, os streamings, né? Talvez tenha que ter uma outra maneira de abordar a narração, a conversa com as pessoas. Então, e o que às vezes me irrita um pouco é que todo mundo acha que é só sentar, pegar o microfone e sair narrando, entendeu? Não é bem assim. Você tem que ter algum conhecimento, você tem que ter algum estudo, você tem que ter algum preparo para poder ser um bom profissional, né? Então, assim, não basta só ter voz bonita, não basta só ter ritmo. Tem outras coisas que compõem um grande narrador esportivo, né? Então, assim, essa questão de ter um ídolo, ótimo, legal. Mas eu acho que mais que ídolo, é legal ter um mentor. Legal ter uma pessoa que você possa trocar uma ideia, que você possa perguntar coisas para ela relativas ao seu trabalho. E essa pessoa tem que ter a capacidade de poder saber te avaliar e te orientar. Não adianta também você ter um cara aí que não sabe nem o que ele está falando, o que ele está fazendo, e ele querer ser seu mentor. Que ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Entendeu? Você pode até
regredir no teu desenvolvimento, no teu processo todo. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito importante que além das referências você tenha a base teórica para trabalhar, certo? Eu sempre falo, faça cursos, curso de locução, se puder faz uma faculdade de comunicação, rádio, TV, jornalismo, enfim. Não é obrigatório o diploma, não é, mas é importante você ter essa base. Tá cheio de curso por aí, Senac dá curso, outras instituições, faculdades dão curso de pós-graduação, enfim. Você pode se especializar, você pode aumentar o teu leque de trabalho. Isso é bom para você. Tá? Talvez no começo isso não tenha no nosso meio de trabalho um retorno rápido, porque existem alguns meios que se o cara faz um MBA, o cara começa a ganhar um salário enorme, arruma um emprego espetacular, entendeu? Às vezes no nosso meio não acontece isso, mas isso é bom para você. E dentro de tudo isso, soma-se também um mentor, cara, um cara que pode te orientar, um cara que pode te explicar o caminho certo, te orientar e falar para você, vem por aqui. Os narradores, eles têm um ego muito grande, né? A gente sabe disso. Ah, eu não preciso de nada, eu não preciso que ninguém me ajuda, eu não preciso aprender nada. Não é assim, a vida não é assim. Nós temos que aprender o tempo todo, entendeu? Não é porque eu dou aula, eu tenho cursos que eu sei tudo, eu tenho que aprender também. Eu procuro me atualizar, procuro ver outras coisas que estão acontecendo. Nem sempre a gente consegue fazer, mas a gente procura saber, procura entender como as coisas funcionam. Então, o processo, na minha opinião, é esse. Então é muito importante, assim como eu falei para esses alunos que vieram conversar comigo, é importante ter esse mentor. Um dos alunos perguntou para mim, poxa, mas eu não sei, ele narra rádio. Ah, eu não sei quando eu acelero, quando eu paro, porque tem hora que eu chego no gol, eu não estou aguentando mais. Eu narro um gol, já não aguento narrar o segundo. Ele está usando técnicas equivocadas. Falei para ele, tem que conversar com uma fono. A fono pode ser uma referência nessa parte de técnicas de respiração, técnicas de projeção, de articulação. Isso é uma referência. Você vai melhorar o seu trabalho. Aprender a usar o diafragma, as caixas de ressonância, como você vai projetar a tua voz, tirar a voz do nariz, tirar a voz lá do fundo da garganta, projetar melhor. Isso ajuda no teu trabalho, o teu trabalho melhora. A tua voz ganha um brilho, ganha uma cor, entendeu? Então tudo isso é uma referência que você tem que ter e uma mentoria que tem que te seguir. Aí tem as técnicas de narração, para rádio, para TV, que são diferentes, além daquela base toda teórica que você tem que ter, que eu sempre falo, estudar regra, estudar isso, estudar aquilo, mas você tem que praticar e praticar direito. Não adianta nada você ficar praticando e praticar tudo errado, chegar na hora do vamos ver, você continua fazendo errado. E claro, ter as orientações de quem pode te orientar. Não é qualquer um que fala para você uma coisa que essa coisa é verdade. Tome muito cuidado com isso. Às vezes um amigo não quer te chatear, não fala que não tá bom. Às vezes um cara que não gosta de você fala que tá ruim, mas tá bom e quer te chatear. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Procurem sempre referências positivas, referências que podem te ajudar, tá? Que você tenha um papo informal, que você tenha uma aula gratuita, que você faça um curso, não sei. Você que vai ver. Mas procure referências. Pergunte quando você não sabe, tenta aprender mais sempre, que é muito importante. Tá na moda aí a galera falar de fake news e não sei o que lá. E também existe muita fake news no meio do jornalismo esportivo, né? E às vezes nós, narradores, narradoras, vamos fazer algum jogo, pega alguma informação que está num site que não seja tão confiável assim, a gente acaba passando essa informação para frente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas fake news que existem também no nosso meio, no nosso trabalho, tá? Tem gente que se notabiliza por colocar notícia que não é confirmada, notícia falsa, e faz um auê, vira fofoca e chama atenção, isso, aquilo. Eu acho que cada um tem um estilo, mas eu acho que para nós narradores esportivos, além de tudo que tem um código de ética jornalístico e tudo mais, né, para quem é jornalista, quem é radialista também tem um código de ética, uma lei dos radialistas,
Então eu acho que é interessante você sempre checar a informação. E quando tiver um site, por exemplo, grande, um portal grande que dá a notícia, mesmo assim essa notícia pode ter alguns problemas, pode não ser apurada da maneira correta. Então o que que acontece? Você às vezes está no meio de uma transmissão, está com o computador, o celular ligado e aparece uma notícia. Então é interessante que você fale com o pessoal da produção, com o seu comentarista para checar essa notícia, né? Para você poder falar na hora que você estiver ali fazendo a transmissão, fazendo a narração. Se isso não for possível, o que que você tem que fazer? Você dá a notícia e dá a fonte da notícia. Segundo o portal tal, segundo site tal, segundo o blog tal, de tal pessoa, segundo o colega, o jornalista tal, entendeu? Então, assim, sempre você tem que posicionar, pontuar e dar o crédito, certo? Porque o crédito serve para o lado bom e para o lado ruim, certo? Porque se a notícia estiver correta, tiver tudo ok, ponto positivo para a pessoa, se a notícia ou para o site, enfim, portal. Se tiver errado a notícia, ponto negativo, e você está dando o crédito, está dando a fonte que você encontrou aquela notícia. E não é questão de você ser isento, mas é questão de você não tem como apurar, então você está passando uma notícia importante para frente, mas que tenha ali a sua fonte, seja uma fonte minimamente confiável. Porque hoje tem muita gente escrevendo na internet, escrevendo o que quer, qualquer coisa. Na época que tem negociação de jogadores, início de temporada, meio de temporada, muita notícia aparece. Um fala que o time vai contratar outro fala que o time vai contratar um, e às vezes ninguém contrata ninguém, e às vezes fala que tem briga em vestiário. Então a gente precisa entender, briga entre jogadores, treinadores, diretoria, tem que entender bem todo esse contexto. Porque na maioria das vezes, ou em todas as vezes, sempre existe uma motivação para aquela informação, para aquela notícia surgir. Sempre tem alguém que vai se beneficiar e alguém que vai se prejudicar. Claro que a verdade, ela vai ser sempre a verdade. Só que toma cuidado, porque às vezes uma mentira falada 1000 vezes, ela pode se tornar uma verdade. A gente está vendo aí no país, o país passando por esse momento, já passou por muito tempo também, questão das fake news e tal, e esses grupos de WhatsApp que a gente tem de família, e um passa para o outro e vai e vira, de repente você vai ver, não tem nada a ver, o pessoal checa, né? Existem sites, blogs especializados em checar se as informações são verdadeiras ou não. Aí depois passa um tempo que todo mundo ficou falando que aquele negócio era daquele jeito, eles checam e não era nada daquilo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, especialmente nós profissionais, para não replicarmos, né, nas nossas redes sociais e no nosso trabalho mesmo. Se for num programa de debate, se você tiver na sua narração ali no jogo, enfim, tem que tomar muito cuidado com essa questão das fake news, tá bom? Não é porque nós somos narradores e narradoras que nós não temos essa responsabilidade. Muito pelo contrário, nossa responsabilidade é maior. A partir do momento que você é comunicador, que você tem acesso ao microfone, porque é uma potência, né? A tua plataforma, seja ela qual for, televisão, rádio, internet, streaming, web, o que seja, é uma potência que você tem na mão para disseminar uma informação, né? A capacidade é como se você tivesse uma bomba atômica para espalhar a informação. E às vezes a pessoa que tem ali uma vozinha que ninguém conhece, uma voz tal solitária, ele passa para uma pessoa, duas. Você tem um canhão na mão, você passa informação para todo mundo e muita gente que confia em você acredita, muita gente não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vez eu estava falando de uma renovação de um contrato de um jogador, acho que do Barcelona, lá no canal do Espanhol na Sky ou no Sports Plus, um dos dois. E essa informação ela não se confirmou depois de 2 semanas. Era uma informação oficial dos sites espanhóis. Eu dei a fonte e falei. E eu fui cobrado depois por isso, pelos assinantes, nas redes sociais e tal. Pô, aquela informação que você deu. Depois o cara mandou e-mail para nós na transmissão, né? O Clio, que era o comentarista, o Clio Levi, ele falou. A gente deu a informação que tinha, que era uma informação oficial, inclusive o clube confirmava.
Se eu não me engano, era a renovação do Daniel Alves do Barcelona, que estava meio enroscada. O Daniel sempre, quando ele ia renovar, tinha alguma coisa ali que demorava um pouco para renovar. Tempo de contrato, valor do salário e tudo mais. E aí ele estava para sair, ele não saiu, ele acabou ficando. Então a gente foi cobrado porque ele ficou, ele não saiu. Só que aí, isso aí foge, né, do nosso controle. Eu poderia ter ligado para a assessoria do Daniel e ter confirmado, eu não fiz isso. Eu peguei a informação do site espanhol, que era uma informação oficial, e até o Barcelona confirmava. Mas eu poderia ter ligado. Talvez tenha sido essa a minha falha. Então, eu sempre tomo muito cuidado em relação a isso, né? Depois o Daniel acabou ficando e tudo bem. Depois ele se explicou o que tinha acontecido e a gente não falou nada de errado. Então, às vezes as pessoas que estão na audiência, elas não entendem muito bem como funciona. A pessoa acha que você tem que resolver tudo ali que você falou, você tem que resolver na hora. E às vezes não é bem assim, né? Mas toma muito cuidado com as fake news, tá bom? Principalmente você que é narrador e narrador esportivo, o pessoal que trabalha na transmissão como um todo, em programas e tudo mais, porque além de ser nossa função, a função de checar, que eu acabei não fazendo, mas a informação era verdadeira, a gente não pode ficar propagando informações que não são verídicas, independente da motivação que tenha essa informação, e nós mesmos, porque nós somos seres humanos, né? Então todo mundo tem um viés, todo mundo tem uma preferência, independente de qualquer coisa. Isento ninguém é, 100%. Mas a verdade sempre tem que prevalecer. A narração esportiva em tempos de pandemia. A gente sabe que os campeonatos pararam, os campeonatos estão começando a voltar agora, né? Tá voltando o campeonato alemão, já já voltam os outros campeonatos europeus, o italiano, o espanhol, o inglês, enfim, né? Português. Na verdade o português já voltou, né? Português, vai voltar o francês, voltou o alemão. Enfim, então assim, é difícil para quem trabalha com narração esportiva nessa época, né? Porque o nosso trabalho tem a ver com os eventos. Claro que quem tem o contrato assinado, que tem um valor mensal para receber, tanto faz, né? Porque vai receber do mesmo jeito. Agora quem é freelancer se desespera porque não tem nada para fazer, né? Tem alguma coisinha aí no videogame que você pode fazer. De repente eu mesmo narrei o Campeonato Paulista da Federação Paulista de Futebol e Videogame, né? O Paulistão League. E até acabei dando uma sorte, né? Nesses tempos de aparecer um trabalho. Mas enfim, todo mundo fica meio sem saber o que fazer porque não tem muito trabalho. E para quem não está trabalhando, o que eu sugiro? Eu estou fazendo aqui uma análise, vou dar uma opinião e também fazer algumas sugestões para vocês. Sugiro que você treine em casa, tem jogos no YouTube, você pega lá a ficha do jogo, treina, para não perder embocadura, né? Para quem faz TV ou para quem faz rádio, tanto faz. Dá uma treinada, treina outros esportes também, se você já narra outros esportes. Claro que aproveita para se aprimorar, para ler alguma coisa, ou então para não fazer nada mesmo, para descansar. E cuida bem da voz, né? Cuida bem da voz, da cabeça, principalmente da cabeça, para não ficar maluco, né? Não poder sair de casa, não poder fazer muitas coisas. Pode ser que você faça algumas lives na internet aí, no Instagram, Facebook, YouTube, enfim, e vai tocando o barco. E aí quem está trabalhando também não tem muita coisa para fazer. Se fizer, faz de casa. Então, por isso, para quem não entendeu, né, por que as pessoas estão narrando jogos antigos, é por causa disso, né? Porque não tem trabalho, não tem muita coisa para fazer, então, como os narradores têm salário, as emissoras que têm grandes acervos, grandes arquivos, acabam escalando esses narradores para narrar esses eventos antigos, né? E vários jogos que você está acompanhando aí no Sport TV, na ESPN, na própria Globo, na Fox e tal, você está acompanhando esses jogos antigos. Eles usam os acervos deles. Alguns, claro, tem a narração original, que eu prefiro muito mais, porque quando você está regravando ou renarrando esses jogos, você tem que perder maior tempo da transmissão, maior tempo para contextualizar tudo.
O que menos acontece é a narração em si mesmo, né? E claro que ela já vai estar, claro que vai estar fora de contexto porque já passou muito tempo, as coisas aconteceram e não dá para lembrar exatamente o que aconteceu na época, né? Para quem narrou na hora a narração original ali, tá tudo contextualizado bonitinho. Mas claro, tem que ser feito isso, o pessoal precisa trabalhar, não tem outra alternativa. Então eu não sou contra, só estou dizendo que, claro, obviamente que eu prefiro a transmissão original. Muitos estão sendo reprisados com a transmissão original. Eu acho muito mais legal, mas entendo, claro, e se eu estivesse numa dessas emissoras também estaria narrando com o maior prazer, regravando esses jogos, né? Independente do que aconteça. Uns também não tem a narração, por exemplo, os jogos da Copa de 70, não tem a narração original, o pessoal faz de novo, entendeu? Então tá tudo certo e não tem problema nenhum. São os remakes aí das narrações dos jogos clássicos, jogos antigos. É que chega uma hora que acaba o acervo também, né? Dá por um tempo, mas chega uma hora que acaba. E aí o pessoal já vai começar a fazer outras coisas, mas eu acho que os campeonatos vão voltar a tempo ainda desse acervo dar conta de preencher o espaço na grade. Então, se você tem alguma dúvida por que o pessoal está renarrando os jogos, justamente por causa disso, porque eles têm que trabalhar. Os narradores mais velhos, que já têm uma idade mais avançada, eles estão ficando em casa justamente por conta da pandemia, porque são pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Os mais idosos e tal. Então, o pessoal mais novo está trabalhando mais e está fazendo mais coisas aí. E claro, tem que trabalhar, tem que se virar, tem que fazer do jeito que pode. E tem uns campeonatos de games, né, que estão sendo transmitidos por aí também. O pessoal narra da casa, narra de casa, tudo bem, tendo uma internet potente, bacana. Os caras conseguem narrar e dá tudo certo, tá tudo bem. Eu fui no estúdio narrar. Mesmo nessa época da pandemia, tomei todos os cuidados que eu tinha que tomar e fui narrar. Tem um estúdio que não é muito perto da minha casa, é longe. Mas tudo bem, deu para fazer, graças a Deus, está tudo bem. Enfim, acho que o mais principal é que você tem que ter na cabeça, o principal é ter a questão da cabeça boa mesmo. Isso tudo vai passar, ainda vai demorar um pouco. Pode ser que demore um pouco mais do que eu estou pensando que vai demorar, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar para seguir e tocar o barco aí. Mas realmente para nós, que trabalhamos como freelancers, por exemplo, a gente sofre muito nessa pandemia porque a gente perde os jogos, perde os campeonatos. Eu, por exemplo, perdi uns 5, 6 jogos que eu ia transmitir na TVN Esportes, campeonato de rugby, campeonato catarinense. Eu acabei perdendo e ficou assim porque o campeonato acabou, ninguém tem culpa, as coisas são assim e tá tudo certo. A narração esportiva e a questão dos talentos na narração esportiva. Vamos lá então. É preciso ter talento para ser narrador? Claro que é preciso ter talento para ser narrador, mas existem pessoas que têm mais e existem pessoas que têm menos talento. Isso não quer dizer que quem tem menos talento vai ser menos narrador do que quem tem mais talento. É óbvio que quem tem mais talento vai ter mais facilidade para chegar onde todo mundo quer chegar. Não quer dizer que vai exatamente chegar onde todo mundo quer chegar, mas vai ter mais facilidades. Por quê? Porque vai ter mais talento, vai ter mais aptidão para a coisa, vai ser mais fácil alguns passos dentro do todo o processo. Então isso, claro que conta, claro que ajuda, é uma questão que é uma coisa nata, natural da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem mais facilidade para falar, tem mais facilidade para se comunicar, para se expressar, é mais criativa já, por natureza mesmo. Então, essas pessoas é óbvio que elas vão ter mais facilidade. Elas são craques. Tá? Eu vou fazer sempre um comparativo, uma analogia com o futebol, tá bom? Então você pega um craque no futebol. Para mim, o craque quem é? É aquela pessoa, aquele atleta, enfim, que exerce uma determinada função, uma determinada profissão, tem uma determinada maneira de fazer a coisa muito mais fácil. Faz o difícil parecer fácil, certo? Então, eu acho que esses são os craques, mas nem todo craque vira um super craque, entendeu?
Você vê que tem jogador aí que tem um talento fantástico, mas é preguiçoso, não corre, não ajuda na marcação. Quando tem que fazer a parte de exercício, os treinos físicos não faz direito. Nas férias toma todas, come pra caramba, volta bem gordinho, bem acima do peso para fazer o trabalho de volta para a temporada. Então, esse cara tem um talento fantástico, nato. Deus chegou, pôs a mão assim no cara, na cabeça do cara, apontou, falou: você é o cara, você vai ser talentoso. Então esse cara, óbvio que ele tem muito mais facilidade para fazer tudo o que os outros querem fazer. Mas isso necessariamente não quer dizer que ele seja um cara que vai dar certo 100%. Às vezes ele pode dar certo um período, ele pode não dar certo outro período e pode ter uma carreira curta, tanto no futebol quanto nas outras profissões, né? Nas aptidões que a pessoa tem. Então, isso também leva a gente a entender a questão do narrador e da narradora esportivo, certo? Às vezes você pode ter um talento não tão aflorado assim, não tão natural assim, ou ter um talento num grau menor, mas você pode desenvolver as suas habilidades e compensar essa falta de talento, entendeu? Pode ser que você não seja um narrador brilhante, espetacular, mesmo fazendo tudo direitinho, mas você vai ser um narrador de altíssimo nível, entendeu? Espetacular, brilhante, que eu digo, é aquele cara que marca a época, um Luciano do Vale, um Osmar Santos, um Galvão Bueno da vida, entendeu? Dificilmente nós teremos outros ícones, né? Esses caras se tornaram ícones da narração esportiva. Então, é isso que eu quero dizer. Você imagina, se todo mundo tivesse que ser igual ao Luciano para ser narrador, a gente não ia ter narrador. Porque quem se equipara ao Luciano no rádio? Quem se equipara ao Osmar Santos? Então, é isso que eu quero dizer. Não é porque você não tem o talento deles que você não pode ser narrador. Você tem que trabalhar, estudar. Muita gente compara a questão do futebol, né? O Cristiano Ronaldo e o Messi. O Cristiano Ronaldo é o cara que trabalha fisicamente, trabalha tecnicamente. O Messi já é um cara que já tem o talento mais nato. É verdade mesmo. Mas eu acho que os dois se equivalem, entendeu? Quem ama o Messi pode ficar bravo comigo, quem ama o Cristiano pode ficar bravo comigo, mas na minha opinião os dois se equivalem, entendeu? Os dois abaixo do Pelé. Acho que o Pelé, esse é imbatível, entendeu? Então assim, só apenas as minhas opiniões, tá? Isso não quer dizer que seja a verdade absoluta, muito pelo contrário, e eu respeito a opinião de vocês e vocês respeitam a minha, beleza? Mas enfim, sobre narração esportiva, que é o que a gente está falando, eu acho legal esse tipo de trabalho. O que quer dizer o narrador? Tem que praticar bastante, estudar bastante, saber regras, saber tudo sobre o esporte, entender tudo sobre aquele esporte que ele está narrando, saber todos os contextos históricos, todos os ídolos do esporte, os astros, os locais, as arenas, os estádios, enfim, tudo que mexe com aquele esporte, que tem a ver com a história, com todo o contexto daquele esporte. E aí a pessoa vai se desenvolvendo para narrar aquele esporte de uma melhor maneira possível. Vai inventando caminhos para fazer uma narração melhor, alguns atalhos dentro desse caminho que podem ser pisados aí, né? E caminhados mesmo por esse profissional, para ele poder fazer alguma coisa diferente, para não ficar tão quadradinho, entendeu? Isso também é uma questão de criatividade, não só de talento. Sabe, fugir um pouco do óbvio, sair um pouco da caixa, entendeu? E tentar enxergar fora da caixa, sair dessa caixa, tentar fazer uma coisa um pouco diferente do que todo mundo sempre faz, entendeu? Você não precisa ser tão talentoso para fazer isso, mas precisa ser corajoso para fazer isso. Ter vontade, ter coragem de fazer, de tentar inovar, fazer uma coisa diferente, dar a cara a tapa, ficar exposto a críticas, a elogios, entendeu? E buscar fazer alguma coisa diferente. Então, às vezes o cara que é muito talentoso, ele fica numa zona de conforto porque ele não quer fazer nada diferente, não quer. Às vezes ele não usa o talento dele ao máximo, né? Não explora ao máximo esse talento. Então você pode caminhar, você pode entrar nessa mata aí, fazer algumas trilhas, cortar, né? Abrir mato, abrir caminho no mato, com o teu facão aí, e buscar coisas novas na narração esportiva. Necessariamente, se você não tem um talento espetacular, você pode fazer isso.
Claro, como eu voltei a falar e todas as comparações que eu fiz. Quem tem talento tem mais facilidade para fazer isso, mas nem sempre tem disposição para fazer isso. Tá bom?